Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 5. Hoje nós vamos dos versículos 12 até 22. Aliás, 12 até 16. Atos no capítulo 5, os versículos 12 a 16. E o texto diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nesse momento nós clamamos que o Senhor a inspire, a ilumine em nossos corações, e que nós possamos tomar diante do Senhor a atitude correta, e que o Senhor possa nos ajudar em nossa santificação pela Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto que é uma espécie de resumo. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, Lucas, ele faz uma coisa muito interessante, sobretudo no livro de Atos. Ele dosa as informações com imparcialidade. Ele tanto registra aquilo que é aparentemente extremamente forte, danoso, como foi na quarta-feira passada, quando falamos sobre Ananias e Safira. Aquilo ali é muito forte, mas ele também fala no texto, ele mostra também a vivacidade espiritual da igreja primitiva, mesmo dentro desse contexto. Ela recebe poder, começa a pregação da palavra através dos apóstolos, mas é uma igreja que recebe perseguição, ela não é plena e profundamente perfeita. Existem pessoas com fragilidades, debilidades de caráter no meio dela, e ele vai relatando o que é positivo, o que é negativo. Isso é fantástico das Escrituras, como revelação de Deus, é porque ela mostra tudo e mostra como é, tanto do ponto de vista positivo, como do ponto de vista negativo. Ela é imparcial, ela mostra o que é. E eu quero, irmãos, recordar, esse texto é um texto chamado texto parentético. Ele é como se estivesse correndo paralelo, mostrando a dinâmica da igreja primitiva, e ele faz parte de uma sequência de 3 textos anteriores que já passaram e que nós já lemos. O primeiro texto é o de Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 a 47, quando fala da dinâmica da igreja primitiva. O texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o primeiro texto
que fala da dinâmica da igreja primitiva, uma igreja que crescia na comunhão, uma igreja que crescia doutrinariamente falando, aprendendo diretamente aos pés dos apóstolos. Havia temor entre eles, eles adoravam, louvavam a Deus, caíram na graça do povo. No final do texto, vem dizendo que naturalmente a igreja crescia e um grande princípio espiritual, uma comunidade de fé, quando ela é sadia, ela naturalmente cresce, ela se desenvolve dentro do seu contexto, daquilo que o Senhor propôs à comunidade. Mas não foi só esse texto, ao longo do que a gente já viu, que fala sobre a dinâmica da igreja primitiva. No capítulo 4, dos versículos 32 até 35, temos outro texto chamado texto parentético. É como se fosse um parênteses no relato, mostrando como está a dinâmica da igreja. No capítulo 4, aí já mostra. Da multidão dos que creram, ou seja, o número de crentes estava aumentando, o número de pessoas que confessavam ao Senhor aumentando. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, ou seja, havia unanimidade, havia comunhão, como bem falou o irmão Iranilson, num domingo desse que ele pregou. A igreja, ela tinha sua diversidade, mas vivia uma unidade, respeitando os dons individualmente. Ela crescia, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Essa era a dinâmica da igreja. E o outro texto que fala da dinâmica da igreja, e aqui vale a pena lembrar que essa igreja primitiva, ela sofria pressões externas, foram oprimidos, os líderes religiosos oprimiram Pedro, oprimiram João, eles foram réus, foram acusados, mas conseguiram se defender, falaram do Senhor. Eles sofriam pressões internas, foi aquilo que nós vimos na quarta-feira próxima passada, acerca da questão da hipocrisia. Mas apesar de tudo isso, era uma igreja que pediu poder para pregar a palavra. No capítulo 4, no versículo 29, o texto diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles, que aí foi quando Pedro e João foram presos no primeiro momento. Aí lá, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Era uma igreja que sofria, mas ao invés de lamentar o seu sofrimento, ela clamou para que Deus os capacitasse para pregar com alegria, com ousadia, com intrepidez a palavra. Nesse primeiro momento, eles já receberam, inclusive, a resposta do Espírito Santo de Deus, porque foi imediato. Lembre-se que o templo tremeu e eles começaram a falar com ousadia. Só que eles também pediram algo. E esse outro algo que eles pediram, nós vamos ver que continua ocorrendo ainda. E é o texto de hoje, que são os milagres e os sinais. No capítulo 4, no versículo 30, eles pediram o seguinte: estende, Senhor, a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles pediram, eles clamaram. Apesar dos apóstolos realizarem os prodígios de Deus, motivados, inspirados, dinamizados, empoderados pelo Espírito Santo do Senhor, eles clamam: Senhor, estende as tuas mãos para curar por meio do teu servo. E é isso que acontece nesse outro texto parentético, relatando a dinâmica da igreja primitiva. É isso o que está acontecendo. Sinais e prodígios
continuam ocorrendo no meio da igreja primitiva. E o texto diz o seguinte hoje, capítulo 5, versículos 12 e 13. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Gostaria que você prestasse atenção a uma coisa fundamental nesses dois versículos. Os apóstolos seguem em obediência a Jesus, porque eles foram discipulados assim, eles acompanharam Jesus. E a dinâmica de Jesus nos evangelhos, Jesus saía falando sobre o reino, mas quando ele encontrava os necessitados, ele os curava. Quando ele encontrava as pessoas que precisavam de uma intervenção, e aquela intervenção fazia sentido, porque esse é o grande ponto-chave dos milagres. Os milagres precisam fazer um sentido espiritual, ter um aspecto espiritual. Não é só um milagre pelo milagre em si. Sobretudo no Evangelho de João, o milagre é chamado de sinal. E por detrás de cada milagre existe um sentido espiritual, uma explicação espiritual, um aproveitamento espiritual do milagre que ocorre. Então, os discípulos, os apóstolos aqui, eram instrumentos de Deus para curar as pessoas, impondo as mãos. Isso ocorreu nos textos que nós lemos, no capítulo 4, no capítulo 3, aliás. Nós vimos que ali cura-se, o Senhor cura um aleijado de nascença. Nós vamos ver no capítulo 9, uma mulher chamada Dorcas, ela ressuscita, ela volta à vida novamente. Nós vamos ver no capítulo 28, Paulo curando assim, ele sendo instrumento de Deus para interceder na cura de um homem chamado, do pai de um homem chamado Públio, ou seja, muitos milagres, prodígios, sinais, essas coisas ocorriam, essas coisas marcaram fortemente o início da igreja primitiva. Eu gostaria que você desse aí um timezinho aí, abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, por um instante, para você ver que eles seguem a dinâmica. Livro de Marcos, no capítulo 16. A partir do versículo 17, eles estão em tese seguindo isso aí. Marcos, no capítulo 16, versículo 17 em diante, o texto diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Versículo 19. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos, agora são os apóstolos, saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Ou seja, os milagres faziam parte da pregação do evangelho nesse momento, e os apóstolos, eles eram conhecidos, sobretudo, em virtude da realização desses sinais e dessas maravilhas. Bem, voltando ao texto, perceba que já existe aí, em virtude do temor que foi gerado pela ação de Deus, punindo a hipocrisia de Ananias e Safira, esse grupo de crentes é acompanhado por um grupo que não é de crentes, mas que respeita a coisa. Porque eles entenderam, ó, aí a pegada é outra. Aí é diferente. Perceba, olha só. Os apóstolos realizavam sinais entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no Pórtico de Salomão. Esse é o primeiro grupo. Versículo 13. Dos demais, ou seja, os que não creram,
os que não creram, os demais. E aqui é a separação que Lucas faz entre os que creem e os que não creem. Esses que não creem, eles têm uma postura de respeito a essa comunidade. O texto diz: ninguém ousava juntar-se a eles. É verdade. Mas o povo os tinha em alto conceito. Ou seja, era uma comunidade respeitada. Ela podia não ser respeitada pelo governo romano, mas pelo povo que via a dinâmica da igreja, o povo que via a igreja na comunhão, no partir do pão, nas orações, nos prodígios, nos milagres, na punição direta de Deus contra o pecado. O povo vê isso daí e epa, vamos respeitar, aí é diferente. Muitos deles não entraram, mas eles respeitavam. E aqui, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos o fato. O fato é que a questão do apostolado verdadeiro, os sinais e os prodígios eram as credenciais do apostolado. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz o seguinte, ele, falando sobre ele: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Só quero lembrar que não são os apóstolos são instrumentos. É Deus quem efetua a cura. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Aqui, irmãos, nesse texto, voltando novamente a ele, Lucas quer também aqui lembrar ao leitor que a coisa não está só em torno de Pedro e João. Lucas aqui lembra os outros apóstolos. E o texto diz: os apóstolos realizavam, ou seja, não era só Pedro e João que estavam trabalhando, não. Os outros estavam atuando também. Na dinâmica literária registrada em Atos, Lucas vai dizer, em um determinado momento, enfocando a figura de Pedro, em outro determinado momento, enfocando a figura de Paulo. É verdade. Inclusive, o livro de Atos pode ser dividido em duas partes, tendo Pedro como chave principal, num primeiro momento, e Paulo como a chave principal no segundo momento. É verdade. Mas aqui Lucas mostra que os outros apóstolos, eles estão envolvidos também. Eles não estão parados. Eles estão vivendo na dinâmica que o Espírito vai dando à igreja. Lucas deseja dispersar essa ideia, caracterizando Pedro como um obreiro, portador de milagres, como se o restante dos apóstolos não contasse. Todos os apóstolos receberam autoridade de Jesus para pregar e curar, e sobre todos eles foi derramado o Espírito Santo. E a igreja é uma igreja respeitada. A punição de Ananias e Safira gerou temor no meio do povo. Veja os versículos. O versículo 14. O número vai aumentando. Se você perceber, em Atos 2, nós temos ali um grupo de 120 irmãos. Se você perceber, na pregação de Pedro, esse número vai para mais 3.000. Já no início do capítulo 4, Lucas vai relatar que já está em 5.000 homens. E aqui ele está relatando que esse número está aumentando. Homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Que coisa maravilhosa. Apesar do medo que os incrédulos tinham, e muitos deles não queriam muito assim, respeitavam a igreja, mas não queriam muita coisa com ele, mas o Espírito Santo ia agindo no coração de homens e mulheres, e o crescimento da igreja é notório. A morte de Ananias e Safira
impediram os incrédulos de se juntarem à igreja, é verdade, mas ao mesmo tempo, um número de novos convertidos une e fortalece essa comunidade cristã. Uma coisa que é digna de nota é que esse texto, ele fala da posição das mulheres. E aqui, irmãos, dentre os evangelistas, aquele que destaca muito bem a ressignificação da mulher é o evangelista Lucas. O evangelho de Lucas é o evangelho da mulher e dos pobres. E aqui, nesse registro, a gente vê Lucas dizendo que homens e mulheres estão acompanhando esse registro aí, falando sobre as mulheres. Na história da revelação é algo digno de nota. Mulheres se juntam à igreja e o número está aumentando. Versículo 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aqui nós vemos o princípio de que Deus realiza milagres em resposta à fé, visando o aumento da fé. Os milagres, irmãos, não ocorrem independentemente da fé. A questão aqui é que os apóstolos dão seguimento ao ministério de Jesus. Como Jesus realizou milagres na Galileia, na Judéia e Jerusalém, os discípulos seguem realizando os milagres porque ele deu autoridade aos discípulos para fazer isso. As pessoas haviam colocado a confiança no Senhor Jesus e entendiam essa dinâmica e levavam pessoas para serem curadas. E a gente entende nesse contexto, nessa dinâmica, que os apóstolos com certeza falavam sobre Jesus, falavam sobre a importância, sobre a ressurreição, e as pessoas iam sendo curadas. Uma sombra, irmãos, é mais do que suficiente como meio para Deus estender o seu poder de cura. O fato é, Deus, ele mostra o seu poder. Aqui, gostaria de ir para o versículo 16, o último versículo de hoje. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém. Essa igreja primitiva, ela recebeu poder, ser-me-eis testemunhas, mas ela ainda está em Jerusalém. Foi perseguida? Foi, mas ainda insiste em permanecer em Jerusalém. O que é que acontece? Jerusalém faz parte da Judéia. A Galileia é a parte norte da Palestina. A Judéia é a parte sul, aonde Jerusalém está. Então, cidades vizinhas, multidões das cidades próximas iam a Jerusalém, trazendo os doentes. E a gente percebe aqui a nítida distinção que Lucas faz desses doentes. Ele diz, eram os que eram atormentados, os doentes, trazendo seus doentes, ou seja, fazendo referência à doença física, e os que eram atormentados por espíritos imundos, fazendo alusão a doenças espirituais, nesse caso aqui, muito provavelmente a possessões demoníacas. Eu quero frisar o final do versículo 16, como base da figura da importância do apóstolo nesse contexto na igreja primitiva. No versículo 16, não diz um ou outro era curado. Poucos prestam atenção a essa questão tão significativa. O texto não está dizendo que era um ou outro. O texto diz de forma muito clara: todos. Todos os que tinham doença física, todos os que eram atormentados por espíritos, quando chegavam na igreja, e nessa dinâmica,
todos eram curados. Guarde isso daí, porque a gente vai falar sobre isso hoje. Irmãos, quem é que opera essas maravilhas? É Jesus quem opera essas maravilhas por meio dos apóstolos. Agora nós precisamos entender que os milagres não são um substituto para o Evangelho. Os milagres abrem portas para a pregação. Esse é o principal ensino no livro de Atos. Ele segue aquilo que Jesus fazia nos evangelhos. Os milagres não são os recursos usados por Deus para a salvação. Os milagres servem para Deus demonstrar o seu poder. O meio utilizado por Deus para chamar pecadores ao arrependimento é a fé salvadora e a pregação da palavra. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21. Veja o que o texto diz. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, ou seja, não conheceu a Deus por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem, utilizando qual instrumento? A loucura da pregação. Essa expressão é forte, mas é a realidade. Porque, irmãos, quando eu falo de milagres, para aquele que não tem o entendimento, para aquele que tem dificuldades em entender realidades espirituais, as coisas de Deus parecem loucura mesmo. Agora, para aquele que tem entendimento espiritual, para aquele que vem sendo trabalhado pelo Espírito Santo, as coisas de Deus, elas se discernem. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Os milagres não substituem a pregação do Evangelho. É muito importante, enche igreja, enche. Mas perceba, o importante, meu irmão, é a pessoa fazer sua aliança com Deus em Cristo Jesus. E no final de tudo, conseguir ver Deus como Ele é. Amém? Eu gostaria de falar sobre isso. Milagres. Irmãos, vai ser muito rápido, mas muito necessário. As verdades espirituais de hoje seguem em cima da questão de milagres. Milagres, é necessário ter muito equilíbrio ao lidar com esse fator importantíssimo. Milagre, 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 milagre. Nós estamos reunidos, irmãos, de uma certa forma. Estamos reunidos por causa da pregação da palavra. Quando nós ouvimos essa mensagem, quando nós cremos, nós fomos selados como Espírito Santo da promessa. Amém? É possível que muitos de nós, nessa igreja, tenhamos vivido milagres de Deus em nossa vida. Milagre, milagre. Agora, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que o milagre, ele é muito importante, mas nós não podemos nos esquecer de uma doutrina chamada providência de Deus. E o que é que diz a doutrina da providência de Deus? Deus exerce um controle abrangente, contínuo e soberano sobre todos os aspectos da criação. Deus é o Deus criador, criou tudo, criou todas as coisas. Nós somos teístas com T.
não somos deístas com D. Existe uma diferença entre o deísta com D e o teísta bíblico com T. O que é que o deísta crê? Ele crê o seguinte: Deus criou tudo, criou todas as coisas, criou o universo, criou os planetas, criou tudo, criou o homem, deixou os sistemas tudo organizado, deu corda e deixou para lá. Aí ficou o que ele criou lá e ele bem longe aqui. Muitas religiões são deístas. O deísta é aquele cara que percebe a existência desse Deus Todo-Poderoso, mas ele lá e eu aqui. Muitos deístas são agnósticos. O que é isso? É aquela ideia, e o cara respeita que existe um ser divino, mas não entende que pode se relacionar com esse ser. Agnóstico, esse ser eu não posso conhecê-lo. É diferente do ateu. O ateu, ele não crê numa divindade. Ele só crê naquilo que ele pode ver, na materialidade, naquilo que ele pode pegar. Aí você pergunta, sim, pastor, o deísta é assim, ele crê Deus lá e a gente aqui. O senhor falou que a gente é teísta com T, e teísta bíblico. Isso quer dizer o quê? Irmãos, nós cremos num Deus que criou tudo, todas as coisas, mas ele não só criou, como ele sustenta e como ele mantém até hoje na força do seu poder. Diferente do deísta, que Deus criou, mas deixou para lá, nós que cremos na palavra de Deus, temos o entendimento que Deus criou tudo, criou todas as coisas, ele é transcendente, porque ele é maior do que tudo aquilo que ele criou, mas ele também é imanente, ele vai e pelo seu direito de criador, ele sustenta, ele mantém tudo pela força do seu poder. É no poder de Deus, irmãos, que todo o universo está sob controle. É no poder de Deus que a terra não é consumida por um buraco negro. É no poder de Deus que nós conseguimos, respirar. É no poder de Deus que a chuva cai. É no poder de Deus que o passarinho não trabalha e é alimentado. É no poder de Deus que o homem recebe a inteligência e faz o que faz. É no poder de Deus. Nosso Deus não nos abandonou. Ele nos criou e Ele nos mantém. E cada dia vivo é um milagre do Senhor. Agora, irmãos, me permita a franqueza. Por falta de conhecimento bíblico, muitos crentes que deveriam entender que esse Deus é um Deus provedor e que acompanha, Ele sabe as nossas necessidades, acompanha o nosso dia a dia, nos se importa conosco. Se nós respiramos, irmãos, a pandemia nos mostra como nós somos pequenos diante de Deus. A pandemia nos mostrou nesses últimos dias a importância de respirar. Uma coisa que, por tanto usar, a gente não dá importância, a gente não releva a sua importância. Mas para aqueles que, inclusive, estão aqui na Paraíba e que vieram de Manaus, os irmãos sabem como o oxigênio é importante para eles. E eles incapazes de respirar. Irmãos, oxigênio. Oxigênio. Esse oxigênio que nós respiramos, ele poderia acabar, só bastava um deslocamento de eixo da Terra, do lugar onde ela está, em relação ao cosmos criado. A gente já ia perceber mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas iam acabar com a nossa existência rapidinho.
O Deus que criou é o Deus que mantém. Bilhões de seres humanos independentes, cada cabeça o mundo, em impressões digitais diferentes, íris dos olhos diferentes, arcada dentária diferente, estruturas diferentes, pensamentos diferentes, mas Deus conhece um a um. Esse é o Deus que nós cremos. E essa é a doutrina da provisão de Deus. O Deus que nós cremos não deu corda em tudo e deixou para lá, não. Ele se importa conosco. Ele está em todos os lugares. Ele conhece os nossos pensamentos. E outra coisa, meu irmão, a terra é passageira. A existência com Ele é eterna. Então, semeie para a eternidade, enquanto você estiver na terra. Agora, o que é um milagre? O que é um milagre? Na teologia sistemática, o cara que deu uma definição de milagre foi um teólogo, inclusive está vivo, o nome dele é Wayne Grudem. Ele tem um livro de teologia muito importante, muito interessante, tem sido muito lido atualmente, e ele diz o seguinte: o que é um milagre? Um milagre é um gênero menos comum da atividade divina, pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Isso é um milagre. Vamos bem devagarinho. O que é um milagre? É um gênero menos comum. Ou seja, um milagre não é uma coisa que faz parte do dia a dia, do cotidiano. Um milagre não é uma coisa corriqueira. Eu não vivo o dia de hoje esperando o milagre de amanhã. O milagre, ele não tem essa ideia comum, porque se o milagre fosse comum, ele deixava de ser extraordinário, concorda? O milagre é uma ação extraordinária. Deus age de forma extraordinária. E esse milagre, ele tem como função despertar a admiração e o espanto das pessoas, não para a pessoa que recebeu o milagre, mas quando o milagre do Senhor ocorre, o nome do Senhor é que é glorificado. Essas são as bases do milagre. Pastor, por que é que o senhor está falando com tanto cuidado e trazendo esse assunto com tanto cuidado para a igreja hoje, uma quantidade tão pequenininha de versículos? Irmãos, é porque é o seguinte: nós precisamos ter um entendimento correto de um milagre, inclusive para a gente ter uma visão saudável de Deus. Porque, por não ter uma compreensão saudável de Deus, muitas pessoas têm quisto assim viver uma vida de milagres, como se o milagre na vida do crente fosse uma coisa que acontecesse todos os dias. E a prática nos mostra, e os textos bíblicos nos mostram, que a coisa não é assim. Um milagre é uma coisa extraordinária. E quando ele ocorre, todos glorificam a Deus. Por que é que eu estou trazendo? Eu estou trazendo esse assunto por causa das motivações com que muitos buscam a igreja e muitos vêm à casa do Senhor. Me perdoe a franqueza, irmãos, mas se a gente tivesse trocado esse culto da quarta-feira, ao invés de culto de oração e doutrina, fosse culto de cura, milagre, isso aqui estava cheio. E Jesus já tinha deixado isso muito claro. No Evangelho de João, Jesus, no capítulo 5, no final do capítulo 5, diz que Jesus conhecia a todos. E ele, infelizmente, sabia que muitos buscavam a ele só para receber os milagres que
que ele dava, e não pelo ser dele, pelo que ele representava. Então, irmão, ser conhecedor dessas questões hoje nos faz ver, por exemplo, que um milagre, irmãos, é Deus quem faz, e quem ele usa é um instrumento. Segunda coisa, nós precisamos entender que quando nós oramos, Deus atende nossas orações, mas o mérito não está na nossa oração. O mérito está na misericórdia de Deus que age em nosso favor. Pastor, a IEB crê que Deus faz milagres? Resposta, irmãos, nós cremos que Deus realiza milagres. E nós cremos que existem milagres como resposta de oração. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Elias orou, fogo do céu caiu. Elias intercedeu, o filho da viúva tornou. No livro de Atos, a libertação de Pedro da prisão, a igreja estava orando, mais na frente no capítulo 12. Paulo ora pelo pai de Públio, o pai de Públio é curado. Ou seja, curas, milagres que ocorreram em resposta de oração. A IEB crê assim, crê em nome de Jesus. E eu venho à igreja, irmãos, com essa perspectiva de que a qualquer momento, em algum aspecto necessário da minha vida, o Senhor pode realizar um milagre. E eu tenho testemunho de grandes milagres do Senhor na minha vida. Agora, irmãos, eu tenho que ter a compreensão de que isso não ocorre em virtude das mungangas que se faz, como diz a minha irmã Niliana da banda Alumiar. Não é a oração, não é a oração do pastor Tomás, não é a oração de Racilba, nem a do Samuel que vai operar. Não, não tem esse conceito. A oração do pastor é mais forte, a minha é mais fraca. Não, irmãos, essa barreira foi quebrada. Se chegarmos com fé ao Senhor, Ele pode atender a uma demanda, a uma necessidade nossa, que para a gente é um milagre. Ele pode tornar esse milagre real. Agora entenda, isso não é do cotidiano. E existem muitos ministérios que estão se perdendo porque querem transformar o extraordinário de Deus em algo ordinário. Querem transformar o extraordinário de Deus em uma coisa que está sujeita a acontecer todos os dias. Não, irmão, haverão dias em que você virá à igreja com seu coração partido, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor ao seu coração. Isso não quer dizer que Deus não está aqui, não. Deus está aqui porque Ele é onipresente. E o texto bíblico diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está. Quer você sinta ou não, Deus está neste lugar. Haverão dias em que você chegará com o seu coração quebrantado. Haverá dias em que o Senhor, para testar a integridade da tua fé, não vai falar contigo, não vai atender tuas orações, porque Ele vai querer ver até onde vai a tua fé e o teu amor para com Ele. É aquilo que Lutero chama de Deus abscônditos. O Deus que se esconde muitas vezes de nós. Eu acho engraçado que aqueles pregadores que pregam o extraordinário como sendo algo ordinário que acontece todos os dias, a toda hora, a todo momento, todos eles pegaram Covid. Não é estranho? Irmãos, Deus faz milagres? Faz. Qual é o objetivo do milagre? Autentica a apresentação do Evangelho. Veja o que está escrito em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, no capítulo 2, dos versículos 1 até 4. O texto diz mesmo assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos
provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Versículo 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Quando diz a sua vontade, é a vontade de Deus, não é a sua. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, quando Ele quer operar, Ele opera, tchau e bênção, acabou-se, pã e bufe. O que Ele espera encontrar é um coração quebrantado. Operando eu, quem impedirá? Meu irmão, operando o Senhor, ninguém tem como operar. Agora existe, irmãos, um movimento de sugestão. E aqui muito cuidado com isso. Nem sempre, todos os dias, todas as horas, a gente vai ver o sobrenatural de Deus, ou vamos estar vivendo. Nem sempre vai ser assim. Os milagres autenticam a mensagem do Evangelho. E os milagres têm como objetivo, irmãos, dar glória a Deus. E nós precisamos ter cuidado. Por quê? Por um lado, já existe crente que pensa que Deus só atende às orações muito raramente. Eu achei engraçado, porque eu fui convidado para participar de uma espécie de debate. Nesse debate tem virtual, e eu achei engraçado que um certo líder importante no Brasil, de uma certa denominação, que não vou dizer, ele ficou estarrecido, porque diante da pandemia, os pastores da denominação que ele representava, simplesmente não oraram, ou não oravam pedindo a Deus que estivesse ao lado do povo, que ajudasse os mais necessitados, que curasse os enfermos. Acreditaram muito na ideia fatalista de um Deus soberano, e que tudo que tem que ser feito vai ser feito porque Ele está no controle de tudo, e se esquecer de orar. Eu não vou dizer o nome, mas achei engraçado esse pastor reclamando dos pastores que acreditaram muito na sua doutrina da excessiva esquecer de orar. Irmãos, quando nós oramos, nós precisamos ter no nosso coração o sentido do Senhor Jesus, colocar diante do Senhor a nossa necessidade e com muita humildade dizer: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Por outro lado, existe um outro grupo, que esse grupo, diferente desse outro que não tem orado, esse outro grupo pensa que as coisas só acontecem por causa da performance, da oração dele, porque ele ora de um jeito mais diferenciado, porque ele tem uma busca maior, porque ele tem um esquema de tocar o coração de Deus, ele tem uma munganga mais específica, um trejeito mais especial, utiliza algumas palavras mais interessantes. O que tem muito, sabe o que é, irmãos? É o pecado da arrogância. E não existe maior arrogante do que o arrogante espiritual. Porque muitos desses estão dizendo de um Deus, diante de um Deus que é soberano, eu determino. Ninguém determina nada não, meu irmão. O nosso Deus é Deus soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quiser.
A oração mais forte que o crente pode fazer hoje, sabe qual é? Senhor, seja feita conforme a tua vontade. E eu aceito essa vontade em minha vida como sendo boa, perfeita e agradável. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mas eu sei que tu tens o melhor para mim. Meu irmão, em nome de Jesus, o X da questão está na motivação. Você precisa de um milagre de Deus em sua vida. Entenda. Um milagre não é uma coisa que faz parte do corriqueiro. Um milagre é algo extraordinário. Ore, busque, insista, clame, coloque diante do Senhor, chegue diante dele com humildade, chore aos pés do Senhor, peça oração, ajuda de amigos que possam juntamente com você interceder. Foi isso que Jesus fez. Livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 a 46, Jesus levou Pedro, Tiago e João para orar no Getsemane, juntamente com ele, e lá ele abriu o coração para o Pai. Faça isso, clame. Agora entenda, meu irmão, se o milagre acontecer, a virtude não foi sua não, foi a graça desse Deus Todo-Poderoso, que olhou para você com misericórdia. E Deus faz milagres, viu? Deus realiza milagres, porque a palavra de Deus nos mostra. Agora você precisa olhar quais são as motivações que estão no seu coração. Se a motivação for uma motivação pura, genuína, o ardente desejo de ver o progresso do reino de Deus, o ardente desejo de que o nome do Senhor seja glorificado. Se for isso que está no teu coração, meu irmão, ore, coloque diante do Senhor e espere no tempo de Deus. Deus realiza milagres, realizou grandes milagres em minha vida. Coisas que eu nunca pensava em minha vida. Mas hoje, irmãos, eu não orei, não foi por causa dos grandes milagres que Deus realizou na minha vida, e nem vou estar orando aqui no sentido de, o Senhor vai fazer agora, Ele vai fazer. Não, meu irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz e acabou-se. O próprio texto de Isaías diz assim, operando eu, quem é que vai impedir? Quando Deus opera, opera e acabou-se. Agora tem uma coisa. Existe o milagre do cotidiano, que são coisas tão banais, que marca a provisão de Deus para a nossa vida, e nós temos chegado diante dele com o coração ingrato. Você bebeu água hoje? Bebeu? Pois não é todo mundo no mundo que bebe água não, pura como você bebe, duvido. A Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde têm relatórios dizendo que existem milhões de pessoas no mundo que acordam em miséria absoluta. Tu sabe qual é o conceito de miséria absoluta? O cara acorda de manhã, Samuel, sem saber se vai permanecer vivo até o final do dia. Tu tem noção? Milhões de pessoas acordam assim. E você bebeu água hoje? Você está respirando? Você está andando? Você está lúcido? Conseguindo raciocinar? Converse com um psiquiatra para ele lhe dizer os fatores que levam à esquizofrenia, a diferença de um esquizofrênico para uma pessoa comum, para você ver, é bem pouquinho. Uma vez eu assisti uma palestra do doutor Ítalo Kumamoto falando sobre o coração. Ele dizendo, olha, sai aí um pulsozinho elétrico da sua cabeça que aciona o seu coração faz tupuf, puf, tupuf. Só precisa não ter mais esse pulso elétrico e o coração parar. Aí eu fiquei, meu Jesus. Só precisa disso, é?
Pois, meu irmão, se teu coração está batendo aí, pastor, está batendo, mas eu estou tomando comprimido para pressão. Louvado seja a medicina dos comprimidos da pressão, mas seu coração está batendo, você está vivo. Você está conseguindo enxergar? Com óculos, pastor, mas está me vendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que gostariam de enxergar o que você está enxergando agora. E estão com dores na sua alma, porque não conseguem enxergar mais um palmo na frente do seu nariz. Você está enxergando? Pois, meu irmão, entenda. É provisão de Deus sobre a tua vida. Você está vivo? Tem família? Conseguiu se alimentar? Mas você parou para agradecer a provisão de Deus pela tua vida? O texto fala em milagres, mas eu não gostaria que você prestasse atenção aos milagres hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção à provisão que o Senhor tem dado à tua existência, os caminhos que Ele tem aberto, as pessoas que Ele tem colocado no seu caminho para que você estabeleça relacionamentos frutíferos, positivos, as portas que Ele tem aberto. Você está vivo, meu irmão. Michael Schumacher, riquíssimo, duvido ele fazer o que você faz hoje. Duvido. É Deus. A vida é do Senhor. E se ocorrer algum milagre na tua vida, a glória é dele. Não há virtude alguma em você. Agora recai sobre nós a necessidade de clamar. E eu gostaria de clamar. Clamar em que sentido? Irmãos, não é demérito nenhum olhar para a nossa vida e sobre algum aspecto da nossa vida que fugiu ao nosso raciocínio, ao nosso controle, a gente dizer assim: Senhor, eu não sei nessa área da minha vida o que fazer, preciso da ação do Senhor em minha vida. É possível que não seja aquele milagre tão grandão com um anjo caindo do céu do jeito que você espera. É possível que Deus te dê um sonho hoje, um raciocínio, um texto, uma ideia, que quando for amanhã, a porta vai estar aberta e você vai resolver o problema de uma forma bem simples. Nem tanto ao mais, nem tanto ao menos. Equilíbrio. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui na igreja que em alguma área de sua vida, não vou dizer se é financeira, se é familiar, se é relacional, se é porta de trabalho, não vou perguntar, mas percebe que precisa de um agir de Deus em sua vida, seja até mesmo na questão espiritual, está se sentindo frio, seja na questão existencial, se perdeu na vida, não sabe para onde ir, está perdido nos seus planos, precisa do Senhor de uma forma muito específica. Eu gostaria de pedir que no lugar aonde você estivesse, você ficasse em pé para eu orar por você. Nós orarmos juntos. Amém, irmãos. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Reconheça. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, juntos vamos clamar. E entenda, se é milagre de Deus, Deus tem poder para executar. Agora vai fazer no tempo dele. Não há virtude em nós. Nós vamos clamar pelo Deus Todo-Poderoso que executa milagres, que em sua graça e misericórdia pode atender, e quando atender, que seja para a glória dele. Portas abertas. Pode ser saúde, uma situação difícil na família, algo que você vê e perdi o controle. É possível que para muitos seja uma coisa banal, mas para você seja algo difícil.
Coloque diante do Senhor a sua dor. Nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós nos unimos como igreja do Senhor nessa noite para clamar a Ti, meu Deus. Todos esses que se levantaram agora, de alguma forma, existe alguma área de suas vidas que eles precisam de uma orientação, de uma motivação, de uma iluminação, de algo vindo do Senhor, porque eles não sabem, em tese, como lidar com isso. Pode ser um grande milagre, uma porta pesada, algo muito difícil, pode ser às vezes até algo simples. Não importa, Tu és o Deus que criou e que se importa com cada um e que mantém a cada um vivo. E eu quero clamar, Deus, juntamente com eles, Senhor, em nome de Jesus, ser com a necessidade de cada um e que essa porta seja aberta. Pode ser a questão de saúde. Os apóstolos oraram, muitas foram curadas. Nesse momento, algo pontual. Todas eram curadas, mas nós cremos que o Senhor tem poder para curar e colocamos diante de Ti, Senhor, as enfermidades. É possível que alguém aqui esteja doente, é possível que alguém nas nossas casas estejam doentes. Meu Deus, em nome de Jesus, abre a porta, meu Pai. Meu Senhor, de forma muito específica, eu quero clamar pela minha irmã mais velha. Meu Deus, meu Pai, abre a porta que ela está precisando, meu Deus. Em nome de Jesus, abre, Senhor, e que seja para a glória do Teu nome, que ela possa ser beneficiada com a Tua graça. Meu Deus, meu Pai, é possível que muitos aqui estejam tendo dificuldades no seu trabalho, não sabem o que fazer, a mudança veio, a pandemia veio, as coisas pioraram. Meu Deus, meu Pai, concede a ele portas. Meu Deus, abre porta de emprego para aquele que está parado, nesse momento tão difícil. Isso chega a ser um milagre. Meu Pai eterno, intervém de forma poderosa em cada causa. Senhor, é possível que muitos estejam intercedendo aqui, dizendo, meu Pai, eu estou tão frio na fé, eu me sinto tão pequeno, eu preciso de esperança, eu preciso de mais fé, meu Deus, trabalha na minha vida. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor traga um renovo espiritual, todo especial, reveste com o teu poder, aquele que está com o coração quebrantado diante de Ti. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Senhor, pelas enfermidades da alma, pessoas que estão com problemas de depressão, de síndromes, de pânicos. Meu Deus, meu Pai, que tudo isso caia por terra no nome de Jesus. Senhor, todas as causas aqui representadas, nós colocamos diante do Senhor e nós intercedemos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos encerrar agora, irmãos. Vamos ficar todos em pé, vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós cremos num Deus que realiza milagres. Nós cremos com equilíbrio. E nós queremos ter uma visão saudável de Ti. E nesse sentido, meu Pai, que os milagres que o Senhor tem projetado para a Tua igreja, que de fato sejam para a glória do Teu nome. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos cada vida e cada família aqui neste lugar. E quero te pedir que o Senhor proteja no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam para cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus de milagres. E a cada momento eu creio nisso de uma forma muito forte. Entenda, Ele pode fazer em 5 minutos na tua vida o que você não faria em 50 anos. É o pastor lá de Intermares que sempre dizia isso. Mas uma coisa é certa: se você crê em milagres, você está no lugar certo. Agora, tem uma visão saudável de Deus. Não é sempre que isso acontece. O nosso Deus é o Deus que provê nas mínimas coisas. E se você está vivo e em pé, é provisão dele na tua vida. Levanta a tua cabeça, meu irmão, enfrenta os problemas, vá lá e em nome de Jesus, maior é o que está em você do que o que está no mundo lá fora. Deus abençoe você, graça e paz.